Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar aqui outra vez no programa Impacto Cristão, no SBT Bragança, para juntos aprendermos um pouco sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra essa que está no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que está escrito: ele prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a fim de apacentar porcos. Ele desejava saciar-se da comida dos porcos, as bolóquitas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme dos teus empregados. Essa é uma história muito conhecida na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, quando ela fala do filho pródigo, por ser muito pregada, uma palavra muito ministrada, é muito comum entender logo tudo o que a mensagem quer dizer. E o texto fala a respeito de um jovem que tinha uma vida tranquila na casa do seu pai, mas pelos anseios da juventude, decidiu viver dissolutamente, independente do seu pai. E disse ao pai: Pai, me dá a parte que me cabe, ou seja, me dá a parte da herança que é o meu direito. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Qual é o seu direito? Qual é o seu direito em Deus? E aqui nós encontramos uma palavra que Deus traz ao nosso coração, e uma história que foi escrita há tanto tempo, mas que reflete como o exemplo de muitos que hoje vive talvez como aquele jovem. Bom, vamos entender. A palavra diz que ele pediu ao seu pai a sua parte da herança, ou seja, o que lhe tinha direito. Ele vai embora e ele se envolve com amizades que só estavam com ele até ele ter algo para oferecer. E ali, vivendo nas farras, o próprio irmão mais velho, quando ele retorna à casa do pai, ele diz: o teu filho estava reclamando com o pai, ele diz: o teu filho gastou tudo com as meretrizes. E então nós encontramos aqui um jovem que gastou o que tinha com meretrizes, alimentando talvez os vícios, longe da casa do pai, e inconsequentemente não percebeu que todos os seus recursos acabaram. Na região em que ele estava, entrou num período de crise, de escassez, e foi quando ali ele foi preciso, acabou todos os seus recursos, e foi preciso ir procurar emprego, que também não tinha. O único emprego que tinha era de ir trabalhar numa fazenda com um senhor que, claro, não lhe servia um alimento saudável, e ele, com tanta fome, trabalhando naquela fazenda, cuidando de porcos, se envolvia com os porcos, desejava comer a comida dos porcos. E chegou um ponto em que ele se olha e faz uma análise, diz a Bíblia, e ele caiu em si. No texto mostra aqui uma autoanálise. Aquele homem cai em si.
Esse é o ponto principal da vida, da mudança de vida daquele jovem que saiu inconsequentemente para tentar viver a vida como alimentando o seu bel prazer. Nessa oportunidade que temos de meditar na palavra de Deus, nós encontramos muitas pessoas, e possivelmente eu esteja falando a alguém que há muito tempo se afastou da casa de Deus. Há muito tempo você se afastou de Deus e vive inconsequentemente, subestimando as consequências dos seus atos. Existe algo chamado livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher, de decidir, de optar. É por essa capacidade que somos responsáveis diante de Deus. Aquele jovem, então, ele fez uma escolha e entrou no fracasso. E aquele fracasso levou ele no estado o mais baixo possível. Ele estava agora trabalhando, ele estava agora de um jovem que vivia bem cuidado dentro da sua casa, era o mais novo e agora não tinha mais recursos, estava longe da casa dos seus pais, estava longe da casa do pai e, é claro, não tinha mais a empregada do papai para cuidar dele, não tinha mais a comida servida na mesa. Agora ele estava com fome, em um emprego que ninguém queria ter, trabalhar com porcos, se envolver com as lamas. Na cultura daquela época era uma baixaria para a vida que ele levava antes. E então ele cai em si. Quando ele cai em si, ele reflete: na casa do meu pai até os empregados vivem melhor do que eu estou vivendo. E ele disse então: irei voltar à casa do meu pai. E direi a ele: pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Vamos entender aqui, aquele jovem, ele abriu mão de alguns direitos. Por quê, missionário Sampaio? Ele perdeu os seus recursos. O único direito que ele tinha era o direito da herança que ele pegou do seu pai. Claro que de forma prematura, claro que o pai iria compartilhar com ele no tempo certo. Mas de maneira prematura, ele força o seu pai a dar a parte da herança. E o pai, de forma educada e tranquila, deu a parte da herança. E ele foi viver de forma inconsequente. Olhando para a Bíblia Sagrada e olhando para esse exemplo, nós encontramos muitas pessoas que hoje são abençoadas por Deus. Pense, Deus deu a você a vida, Deus deu a você na vida os sentidos, você consegue ver, você consegue ouvir, você consegue emitir palavras, você consegue cantar uma bela canção, você consegue expressar palavras de amor, você consegue andar, você tem uma vida e consegue exprimir a vida. Escute, mas há na Bíblia Sagrada o exemplo de alguém que teve todo esse direito, o direito de viver e viver bem, mas pegou o seu direito e usou de forma dissoluta, sem se preocupar com os seus atos, banalizou aquilo que lhe era dado para que houvesse honra e não desonra. O jovem usou a vida e o recurso que tinha para praticar erros. Quantas pessoas hoje não usam os seus recursos para trair a família, para andar dissolutamente nas drogas, ou então em prostituições, ou vivendo inconsequentemente? Talvez você até Deus lhe agracia com bens e você canaliza isso, aquilo que não tem retorno, bebidas, farras, vive inconsequentemente e a cada dia. A palavra pecado significa errar o alvo. Deus, tudo que nos confiou foi para que alvejemos Ele com a nossa gratidão e o honremos com a nossa atitude, com a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Tudo que Deus nos agraciou foi para que caminhemos a Ele. Ele deve ser o nosso alvo. Todas as vezes que tiramos os olhos de Deus, que nossas atitudes não alvejam Deus, que nossas intenções não alvejam Deus de maneira correta,
Isso caracteriza-se pecado. Aquele jovem pecou porque saiu da casa do pai e foi investir e foi gastar o que ele tinha sem fazer investimento algum, mas gastou, vivendo inconsequentemente como se nada fosse acontecer com ele. Escute, a Bíblia mostra que ele, em um dado momento, quando estava no fundo do poço, caiu em si e ele disse: voltarei à casa do meu pai. Escute, ele já veio dizendo, pequei contra os céus e perante ti não sou digno. Ele percebeu que ele tinha perdido os seus direitos. Ele percebeu que tinha perdido, já não havia mais força de argumento. E é claro que quando a verdade chega, a força dos argumentos não pode sobrepujar. E aí entendemos que é melhor morrer com honra do que viver na culpa. E a Bíblia mostra aquele jovem cumprindo esse papel. Foi humilde o bastante, para reconhecer aonde errou, para reconhecer de onde veio, aonde chegou e por que ele chegou aonde ele estava. E quando ele retorna à casa do pai, o pai estava de braços abertos para recebê-lo. Nessa oportunidade, eu estou falando com você, que está ouvindo essa palavra e sabendo que foi você que se afastou da casa de Deus. Que aquele filho pródigo, ele representa muito bem a sua vida e como você vive nesse primeiro estágio. Nós encontramos alguém na casa do pai, agora encontramos alguém longe. Aquele pai representa Deus, representa o Criador de todas as coisas. Mas quando aquele jovem, mesmo trabalhando com porcos, ele era filho biológico daquele pai. Porém, tinha consciência de que não era digno de ser chamado de filho. A palavra do Senhor, Deus em sua palavra diz: eu serei para vocês como pai, quando vocês forem para mim como filho. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7:14: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você observar bem, dividindo esse texto, o verbo, ele fala os verbos usados nesse versículo, diz: ouvir, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar é um verbo que fala da minha ação. Eu sou povo de Deus, então se humilhar, orar, esse verbo deve ser uma ação minha. Buscar a minha face, Deus dizendo, então essa é a minha face, essa é a minha função, buscar a face de Deus. Se converter dos seus maus caminhos significa dar a meia volta, fazer uma conversão. A direção que eu estou não está correta, portanto, é hora de mudar a direção, fazer uma conversão, dar a meia volta, virar as costas para o pecado e focar em Jesus. E ele está dizendo, se isso acontecer, então, condiciona Deus: eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, ouvir é a reação de Deus, perdoar é a reação de Deus, sarar a terra, ou seja, tornar bem-sucedido o que eu faço agora, passa a ser abençoado por Deus, porque agora eu me humilhei diante de Deus, eu voltei, me converti ao Senhor. A proposta de Deus para você nessa hora, baseada nesta leitura de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, o filho pródigo nos traz uma lição extraordinária. É importante que reconheçamos, sejamos humildes para reconhecer aonde erramos. Sejamos capazes de fazer um stop introspectivo. É a capacidade de visualizar o meu próprio interior com os olhos da alma, com a mente, com a consciência, nossa principal... não há como se esconder da nossa própria consciência. Não há como se esconder. Sua consciência, ela consegue interceptar os seus argumentos. Quando o homem quer argumentar
e ele é sensível à sua consciência, ele para de argumentar por ter consciência que os seus argumentos contrapõem aquilo que ele sabe que é verdade. Portanto, que nessa palavra você se encontre dentro de um processo de mudança, que o Espírito Santo mude o seu coração. Se havia mentira, mude os seus caminhos. Se havia vícios, mude os seus caminhos. Não use mais. Abandona, vire as costas para o vício. Tudo aquilo que afasta você de Deus, você deve se afastar. Tudo aquilo que enfraquece a tua fé, você deve se afastar. Procure estar fortalecido no Senhor. Antes que você saia da casa do Pai, se você está na casa do Pai, se você está na casa de Deus, se você é alguém que adora a Deus na sua casa, diante do altar, não desista da sua fé. Não aceite a voz das emoções. Nossas emoções é a parte da alma que a Bíblia chama de um coração enganoso, porque é a parte inferior da alma, é a parte onde o homem sente prazer, alegria, medo, tristeza, ódio, ira, mágoa. É a parte do desequilíbrio do ser humano. Mas a consciência é aquela que Paulo disse: sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha o caminho, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei se você está na casa do Pai, talvez sendo tentado a pedir a parte da sua herança. Não sei se você está vivendo dissolutamente dentro das vaidades que aquele jovem vivia, ou não sei se você já está no chiqueiro, no meio da porcaria, se sentindo péssimo por estar longe da casa do Pai. Não importa qual o estágio, o Pai te convida: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu quero estar orando por você neste momento, e que neste momento você faça assim como ele fez, caiu em si, caia em si, faça um stop introspectivo, e deixa que Deus escreva uma nova história na tua vida, e dos teus pecados Deus não vai mais se lembrar, porque Ele ama você, e Ele quer mudar a sua história. Eu quero estar orando, apresentando o seu coração, a sua família. Confesse Jesus, reconheça os seus pecados e aceite Jesus como Senhor da sua vida, para que a sua história nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher, por esta pessoa, meu Deus, que ouvindo a tua palavra, decidiu crer, meu Deus, no teu evangelho. Essa pessoa que se sente movida, percebe que está longe da casa do Pai, percebe que se afastou da sua casa, meu Deus, e que há tanto tempo, ó Deus, vive com desordem, os desequilíbrios da vida, meu Deus, errando, pecando, mentindo, se prostituindo, no meio dos vícios, no tráfico. Mas hoje ela reconheceu, Pai, que isso não passa de um chiqueiro, isso não passa, meu Deus, de um meio de uma porcaria, e que ela se sente movida agora a limpar as suas vestes. Senhor, dê um banho de misericórdia, meu Deus. Abençoa essa pessoa com a tua graça. Tua palavra diz que a graça do Senhor se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, meu Deus, o sacrifício da cruz, o amor revelado na cruz é válido para hoje. Perdoa os pecados deste homem e dessa mulher que está fazendo uma aliança de fé contigo, meu Deus, e escreva a partir de hoje uma nova história na vida dessa pessoa. Em o nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.